Bem, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos verificar, né, que dentro aí da modelagem, né, nós vamos ter algumas divisões básicas, como nós já havíamos colocado. Então, a modelagem aí, ela pode dividir em modelagem física e na modelagem matemática. Dentro da modelagem matemática, nós vamos ter os modelos empíricos e os modelos mecanicistas, tá bom? Ou fenomenológicos, tá? Então, nós vamos ter essa estrutura para ser trabalhado aí dentro das áreas das ciências ambientais, que é o objeto de estudo nosso. Então, a modelagem física, ela envolve a representação do sistema real, tá? É um modelo em escala reduzida ou ampliada, né? Vai depender daquilo que eu estou querendo modelar, que seja geometricamente e dinamicamente similar. Exemplo clássico, eu quero verificar quero inferir alguma coisa com relação a uma estação, uma hidrelétrica. Então, ao invés de construir uma hidrelétrica daquele porte, né, ou vou construir um Belo Monte para eu poder inferir alguma coisa sobre ela, não. Eu posso construir aquela hidrelétrica numa escala reduzida e fazer inferência a respeito dela. Então, isso é que é um modelo físico e é algo palpável, tá? Isso também é muito utilizado, por exemplo, se eu quero dimensionar um determinado sistema de redução de energia, né, para a queda d'água em fluxo de águas. Então, por exemplo, eu posso construir um modelo e inferir alguma coisa com relação a ele, em escala reduzida, tá? Um canal, por exemplo, entre outros. Realização de experimentos onde são efetuados observações e medições. O resultado destes experimentos podem então ser extrapolados para o sistema real, ou seja, tudo aquilo que eu estou fazendo numa escala reduzida, eu posso extrapolar isso para uma escala maior. Por exemplo, eu posso ter um reator para tratar esgoto de 1 litro, né? Eu posso ter um reator de 5 litros, 7 litros, 50 litros, em escala que nós chamamos de escala de bancada. Tá? O reator ali está acontecendo o processo. E o que eu posso fazer? Eu posso extrapolar isso para um reator que vai tratar as águas residuárias de uma cidade de 50 mil habitantes. Tá? Então, eu posso fazer essa extrapolação a partir da observação do meu modelo físico. Aplicação de análise estatística para que os resultados do modelo possam ser extrapolados para o sistema real, dentro de certos limites de confiança. Isso aqui é muito importante, tá? Nessa questão, né, do modelo físico, é muito importante isso. Toda vez que eu quero extrapolar isso para uma aplicação real, eu tenho que fazer um estudo estatístico para verificar se aqueles dados me permitem com confiabilidade inferir algo a um modelo real, certo? Então, para isso aí, entra em cena os estudos estatísticos para verificar se aqueles dados que eu estou conseguindo levantar, se de fato eu consigo inferir algo, ou se é meramente especulação. Porque quando eu faço, uma das coisas muito importantes que nós temos que ter em mente é isso. Quando eu trabalho com modelagem, a primeira coisa que eu tenho que verificar é a confiabilidade dos meus dados. Caso contrário, eu não estou fazendo modelagem, e estou fazendo especulação. E isso é muito sério, é muito complicado. Tá bom? Historicamente, a modelagem física ela tem sido usada por cientistas como procedimento básico no desenvolvimento de fundamentos teóricos das ciências e da engenharia. Então, às vezes é utilizado, né, o modelo em escala reduzida para fazer isso como procedimento. Tá? E aí nós temos alguns exemplos, esses exemplos são lá, utilizado lá na Paraíba, por exemplo, que são estações, da estação experimental de tratamento de esgoto. Então, por exemplo, nós temos aí no nosso lado esquerdo, nós temos aí alguns tanques que podem simular lagoas de estabilização, né? Lagoas de estabilização em escala pequena, que nós chamamos nesse caso aí em escala reduzida, aí já não é mais escala de bancada, aí nós consideramos como escala reduzida ou em alguns casos até alguns modelo piloto, tá? Então nós temos aí uma área menor, reduzida, que nós podemos controlar algumas questões, né? Nós podemos controlar aí o fluxo, tá? Que isso é muito importante no tratamento de esgoto por lagoa de estabilização. Nós podemos verificar também o controle do fluxo luminoso, da profundidade, do efluente na lagoa e várias outras condicionantes, tá? Então, isso é um exemplo aí que nós podemos utilizar.
No lado direito, nós temos aí algumas tubulações, né? Isso pode simular, por exemplo, ser usado, por exemplo, para simular reatores UASB, tá? Reatores UASB em escala muito reduzida. Nós temos aí tubulações, né, em torno de 100 a 150 milímetros de diâmetro, enquanto um reator na prática ele pode ter vários metros de diâmetro, tá? Se ele for cilíndrico, existe inclusive, né, formatos retangulares ou quadrados. Então a gente tem aí uma forma de fazer essa simulação e a partir dessas observações extrapolar para unidades de tamanho real. Tá? O problema neste tipo de modelagem é que os experimentos são conduzidos sob condições controladas, o que muitas vezes limita a sua aplicação nos sistemas reais. Isso, né, é uma coisa que verdadeiramente pode ocorrer. Né? Eu tenho ali várias questões controladas, principalmente quando eu estou manipulando coisas em bancadas, em laboratório. Eu posso, por exemplo, ligar um ar-condicionado e esse ar-condicionado controlar toda a temperatura do meu processo. Enquanto quando eu pego esse mesmo modelo e jogo numa escala real, eu estou colocando na temperatura atmosférica, nas condições atmosféricas daquele local. E às vezes a gente vai verificar que os resultados não são os mesmos. Né? Isso é uma das questões que pode acontecer. Às vezes eu vou manipular, por exemplo, alguma coisa em estufa, né? Ou então eu uso uma BOD para fazer o desenvolvimento de um fungo, né, de alguma espécie que eu queiro ali. Então ali eu tenho uma temperatura controlada, às vezes eu tenho condições e número de horas de sol controladas para uma determinada cultura, coisa que na prática isso não vai acontecer. Então, isso são dos fatores limitantes aí da modelagem física, tá? Então, a gente tem aqui algumas limitações, né? Mudança de escala, upscale desculpa, scale up, né? Ou scale down, ou seja, se eu vou aumentar a minha escala ou reduzir a minha escala, isso é um problema que eu tenho, tá? Porque justamente sobre essas questões do controle, né, nesses sistemas. Às vezes a gente não consegue ter o controle, se tem um controle muito efetivo quando vai para o real, já não acontece a mesma coisa. O número de experimento é limitado. Por que é limitado? Porque às vezes eu não consigo reproduzir tantas réplicas daquele meu modelo físico para fazer, né, várias formas e não tenho flexibilidade, tá? Então, a incapacidade de acelerar ou desacelerar o processo ou reações. Às vezes eu não consigo fazer, não tenho um mecanismo para conseguir acelerar esse processo. Exemplo clássico, se eu estou trabalhando com reator de tratamento de esgoto, então eu tenho ali a ação bacteriana, a reação de micro-organismo naquele efluente. Eu não consigo acelerar muitas vezes. Eu não tenho como acelerar aquilo, porque é uma ação que não depende de mim. Depende de algo externo, que são os micro-organismos, tá? Então, é um limitante. Problemas de segurança. Né? Às vezes eu não consigo ter um controle muito efetivo, tá, do meu processo. A falta de flexibilidade. Tá? Então, se eu dimensiono muitas vezes um modelo para um volume X, eu vou ter que construir outro modelo, às vezes no volume maior, para ver a diferença entre eles e verificar se de fato há algum problema e extrapolar isso para um sistema real. E a outra questão aí é o custo. Né? A gente acaba tendo aí custos mais elevados porque nós temos que montar, né, a minha estrutura. Então, isso acaba mesmo encarecendo um pouco o custo. Tá? E aí nós vamos dar entrada agora na modelagem matemática.